Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade nessa nova série de vídeos aí que eu iniciei com vocês, onde a gente está fazendo o estudo, de capítulo a capítulo sobre o livro, que é uma alegoria, de Alice no País do Quantum. Então, o primeiro vídeo já foi disponibilizado, caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar com que ele apareça em algum lugar aqui da tela. Vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo. Para quem não sabe também, pessoal, aqui no meu canal, eu já disponibilizei o audiobook dessa alegoria Alice no País do Quantum. Então, se você ainda não ouviu esse audiobook, eu também vou disponibilizar com que ele apareça em algum lugar aqui na tela e também vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Então, para a gente não enrolar muito aqui, vamos já dar continuidade no capítulo 2, tá? Que é o Banco Heisenberg. Então, a Alice, ela foi orientada, eu não vou ficar revisando muito o capítulo 1 para não ficar repetitivo, tá? A Alice, ela foi orientada, porque ela percebeu que aquele mundo quanto era meio doido, ela estava achando as coisas ali muito estranhas, as pessoas ali também muito estranhas, né? E aí ela foi, já no primeiro capítulo, ela vai fazendo algumas perguntas, não está entendendo muito bem, e aí ela foi orientada a ir lá pro Instituto de Mecânica Quântica. Só que antes dela ir direto para o Instituto de Mecânica Quântica, o pessoal orientou ela e falou assim: Alice, passa primeiro no Banco Heisenberg. Então a Alice chegou, encontrou, falaram para ela onde ficava o banco. Aí a Alice viu lá, a fachada do banco. A Alice pegou e entrou. Quando a Alice entra no banco, ela percebe que, assim, aparentemente os caixas estão trabalhando bastante, mas ela não vê ninguém. Daí ela pega, entra e já vai ali na direção dos caixas, Nisso vem o segurança e fala assim: ei, mocinha, você tá achando que você vai aonde desse jeito, furando fila? Daí ela pegou, olhou pra ele e falou assim: furando fila? Esse banco tá vazio, não tem ninguém. Daí ele falou assim: aí que você se engana, mocinha. Hoje, o dia, o banco está cheio de ninguéms. Aí a Alice deu aquela coçada de cabeça, ela falou: caraca, realmente as pessoas aqui são muito doidas, porque ela não estava vendo ninguém. Nisso veio uma mulher, assim, se aproximou da Alice. Essa mulher era a gerente do banco. Daí ela pegou e falou assim: algum problema, mocinha? Daí a Alice pegou e falou assim: eu tô tentando entender o que está acontecendo aqui nesse mundo e falaram que eu tinha que ir para o Instituto de Mecânica Quântica. Só que antes de eu passar, de eu ir pro Instituto de Mecânica Quântica, pediram para eu passar aqui no Banco Heisenberg. Agora esse senhor que é o segurança está falando para mim que eu tô furando fila, que o banco tá lotado e eu não consigo enxergar ninguém. Aí a gerente deu uma risadinha, daí ela pegou e falou assim: olha, Alice, realmente, antes de você ir direto lá para o Instituto de Mecânica Quântica, você precisa passar aqui para você entender como é que funciona essa questão de energia. Aqui no mundo quantum, ele é um tanto quanto diferente lá do seu mundo. Então você precisa aprender alguns conceitos, mas fica tranquila que eu vou te explicar. Aí a gerente pegou e falou assim para ela: Alice, presta atenção ali naquele caixa. E Alice, assim como na hora que ela entrou, ela viu que os caixas parecia que mesmo que eles estavam trabalhando, mas ela não via nada. Aí a gerente pegou e falou assim para ela: olha, aqui nesse mundo, para as partículas existirem, elas precisam de energia. Assim como lá no seu mundo, as pessoas precisam de dinheiro. Aí enquanto a gerente falava, a Alice olhou pro caixa. Aí de repente apareceu uns brilhozinhos assim, uns bloquinhos de luz assim, e rapidamente desapareceram. Aí a gerente pegou e falou para ela: tá vendo? Aquilo que você acabou de ver é um casal de partículas virtuais. Aí a Alice pegou e falou assim: nossa, inclusive um deles parece muito um dos que eu conversei lá atrás. Porque na hora que apareceu ali, que a Alice viu, era um par de elétron e um par de pósitron. Só que assim, eles apareceram muito rápido e sumiram muito rápido, tipo, sabe, bem a zap. Aí a gerente pegou e falou assim pra Alice: Alice, como eu te falei, aqui para as partículas existirem, elas precisam de energia. A energia se manifesta de diversas e diferentes formas. Então eu vou te explicar um pouquinho esse conceito.
E aí ela chamou a Alice, né, foi levando a Alice para uma outra sala, a Alice entrou com ela, e aí ali ela foi desenrolando com a Alice. Daí ela pegou e complementou também, falou assim, e é o seguinte, Alice, assim como lá no seu mundo, quando você empresta um dinheiro, você também precisa devolver esse dinheiro. Aqui não é diferente, por isso que aquelas partículas apareceram e sumiram rapidamente. Da mesma forma que elas pediram um empréstimo, elas também já pagaram o empréstimo, por isso que foi papum. E aí a Alice não estava assim entendendo quase nada. Aí a gerente pegou e falou para ela, e aí Alice, aqui também tem no mundo quântico existe algumas particularidades. Assim como no seu mundo também existe diversos tipos de energia, a diferença é que lá no seu mundo as coisas são determinísticas. Então, uma vez que você tem as propriedades, né, de um objeto, como por exemplo a posição e a velocidade, você consegue traçar ali, né, de forma determinada onde será o destino, por exemplo, desse objeto, né? Então pensa assim, por exemplo, uma bola de futebol. Se você tem as condições iniciais dessa bola, você consegue prever a trajetória dessa bola. E aí a gerente falou para ela que lá no mundo quantum não era assim, e era justamente por esse motivo que ela estava ali no banco Heisenberg. E aí aqui, pessoal, vale um aspas, né? Aqui eles já estão introduzindo o princípio de incerteza de Heisenberg, que vai falar o quê? A gente não consegue medir simultaneamente as propriedades da partícula, porque a gente está falando já da dualidade onda-partícula. Então, ou você mede a posição dessa partícula, então, por exemplo, se você medir com precisão a posição dessa partícula, você vai ter de maneira indeterminada, né, as informações do momento dessa partícula. O contrário, né, também é válido. Se você mede o momento, né, o momentum dessa partícula, se você tem a precisão, né, das propriedades do momento dessa partícula, você perde, né, não é que você perde, fica indeterminado as propriedades da posição dessa partícula. Então percebam, provavelmente você já deve estar muito doido aí, a Alice também estava, mas faz parte do processo, tá, pessoal? Por isso que eu tô dividindo aqui capítulo a capítulo, porque é muito importante a gente ter esse conhecimento e principalmente compreender o princípio de incerteza, tá? É coisa de doido mesmo. E daí, conforme a gerente foi falando isso para Alice, ela pegou e falou assim, ó, Alice, vamos fazer o seguinte então, para facilitar ainda mais o seu entendimento, e nisso ela mostra lá, para Alice poder entender a questão da energia cinética e tudo mais, ela vai mostrar algumas outras coisinhas para Alice, mas aí ela chama o computador do banco, Heisenberg, para ajudar a Alice no entendimento. Aí o computador vem e fala assim, Alice, vem cá, vou te levar numa salinha também lá onde eu trabalho para você entender. Então, com base nisso, no princípio da incerteza, o computador já pega e mostra o caderninho lá dele, né, onde ele fica fechando o dia, né? E aí ele falou para Alice, ele falou assim, olha, aqui o meu trabalho não é fácil. Eu não consigo fechar com certeza, eu não consigo saber com certeza como vai ser o final do dia, porque aqui tudo fica, né, flutuando, existem flutuações. Enquanto ele falava, Alice olhou pro caderninho dele e tinha, né, os números ali, tava tudo pulando, e ainda ele até brinca com a Alice, ele fala assim, as pessoas me chamam aqui o tempo todo. Ele falou, então eu não consigo ter um controle. Então percebam, aqui de novo, as coisas no mundo quântum não são determinísticas, ou seja, lá no mundo quântum, diferente aqui do nosso mundo clássico, existem o quê? Probabilidades, são possibilidades. E aí, pessoal, isso não significa, tá, que por ser um mundo, vamos dizer assim, probabilístico, lá na micropartículas, né, no mundo subatômico, não significa que a gente tem limitação de medição ou limitação de aparelhos para poder trabalhar com isso. E não significa também que não seja uma física bem fundamentada. Pelo contrário, né? No momento presente, no momento atual, a mecânica quântica é a física mais avançada que a gente tem, tá bom? Então lembre-se sempre, são possibilidades. Aí, ainda assim, não estava tudo muito claro para Alice, né?
Mas aí o contador terminou de explicar isso para ela e falou assim: Alice, até o momento creio que seja o suficiente para você agora conseguir ir lá pro Instituto de Mecânica Quântica. Aí a Alice parou, pensou, ela falou assim: pelo jeito eu vou ter que me acostumar com essa ideia aqui de cada hora ficarem me mandando para um lugar, né? Porque a hora que ela estava conversando lá com o Elétron, ela achou que ia entender tudo, daí o Elétron mandou ela ir caminhar, né, para ir pro Banco Heisenberg, daí ela encontrou outras pessoas ali no meio do caminho, aí todo mundo fica, não, vai para lá, vai para cá, vai conhecer não sei o quê. Então ela ficou um pouco meia cabreira ali, né, porque ela falou, caramba, eu achei que entrando no Banco Heisenberg eu já ia sair com todas as informações, mas não aconteceu assim. Daí ela falou pro contador, tá bom, beleza, obrigada, como é que eu faço então para chegar no Instituto de Mecânica Quântica? Aí ele foi e falou assim, vem aqui comigo. Aí ele levou a Alice para um corredor, aí nesse corredor, quando ele apresentou para ela, tinha várias portas. Daí ele pegou e falou assim para ela, pronto, é só você atravessar por todas as portas e você com certeza vai chegar no Instituto de Mecânica Quântica. Daí a Alice pensou, não é possível, meu Deus. Daí ela olhou pro contador e falou assim, é impossível eu passar por todas as portas ao mesmo tempo. Aí o contador olhou para ela e falou assim, como que você fala que algo é impossível se você nem tentou? A Alice coçou a cabeça de novo, ela falou, não tem como. Daí ele pegou e falou assim, passa pelas portas, né, por todas as portas ao mesmo tempo, que você vai chegar aonde você precisa. Aí a Alice parou, pensou, ela falou, ai, tá bom, então a Alice vai. Aí no livro vocês vão ver que vai explicando de acordo com o processo de interferência, né? Porque na mecânica quântica, quando você trabalha com a onda, você tem a interferência construtiva ou a interferência destrutiva. Por isso que ele falou, que a interferência vai cuidar disso daí. Bom, beleza. Eu vou parar por aqui, porque daí quando a Alice chega no Instituto de Mecânica Quântica, já vai ser o terceiro capítulo. Mas aí, como eu tenho feito, eu quero trazer agora, fazer essa analogia com a psicologia analítica, né? Então perceba que quando a gente começou a explicar para a Alice sobre o princípio da incerteza, né? Percebam que você tem duas, vamos dizer assim, qualidades, né? Mas você não consegue verificar, validar ou captar a propriedade das duas ao mesmo tempo, né? Porém, elas são complementares, que é a dualidade onda-partícula, pessoal. É complementar, não é separado. Quando a gente fala isso nos nossos processos psicológicos, principalmente pela psicologia analítica, o que a gente está falando? Da luz e da sombra. Né? Os arquétipos contêm também essas propriedades de luz e sombra. E normalmente na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente procura olhar somente para os nossos aspectos de luz. Tudo que é conteúdo de sombra, o que a gente faz? O famoso ditado, né? A gente põe para debaixo do tapete. A gente deixa de lado porque a gente não quer olhar. O que a gente pode ter de conteúdo inconsciente na sombra? A gente pode ter traumas, tabus, preconceitos, coisas que a gente não aceita em nós. Então o que a gente deveria fazer com esse conteúdo? Ó? Integrar. Porque se, pegando esse exemplo do princípio da incerteza, se eu olho para a sombra, eu não vou conseguir ver meu conteúdo da luz. Se eu fico olhando só para a luz, eu não consigo ver meu conteúdo da sombra. E os conteúdos de sombra, como que eles podem, por exemplo, ser manifestados, enviados para nós, para que a gente receba essa informação, para que a gente capte essa informação e para dentro do processo de autoconhecimento, por meio de uma terapia, de uma análise, a gente poder integrar isso dentro de nós. Sonhos, como eu já mencionei aqui em outros vídeos. O inconsciente, ele traz conteúdos por meio de sonhos, por meio de eventos de sincronicidade. Mas normalmente o que a gente faz? Quando vem o conteúdo de sombra à tona, ou a gente murmura, ou a gente reclama, ou pela correria da vida, a gente deixa pra lá, segue tocando e nem sabe o que está acontecendo.
Às vezes o inconsciente, pessoal, está esfregando na nossa cara a nossa sombra e a gente não percebe. Então é de extrema importância a gente integrar os conteúdos dentro de nós. Eu já falei em outros vídeos aqui, eu vou repetir, eu estou repetindo com muito amor, com muito respeito. Gente, pelo amor de Deus, parem de aceitar tudo o que vocês já ouviram, que vocês já aprenderam ou que já ensinaram para vocês como verdade absoluta. Exemplos: certo e errado, bom e ruim, céu e inferno. Até nisso a dualidade aparece. Vocês conseguem perceber? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esses conteúdos e integrar dentro de nós. Que é o que eu sempre brinco aqui com vocês. Eu não sou fofinha o tempo todo. Tem hora que eu tô brava, tem hora que eu tô puta da vida. Por falar puta, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem, né? Que às vezes eu escuto que o pessoal fala assim: você não pode sentir raiva. Se a raiva é uma emoção que está sendo manifestada aí pra você, pega a sua raiva, aceita a sua raiva, compreenda a sua raiva e usa essa energia psíquica, direciona ela para algum lugar, usa com sabedoria, com conhecimento. Isso não significa que você não pode sentir raiva. Que exemplo que eu vou trazer aqui? Que inclusive até comentei essa semana com duas amigas minhas, que a gente estava falando sobre as pessoas que maltratam animais, tal, e eu me relembrei de algo que eu vivi, que eu vi. Eu estava uma vez, né, com uma prima minha, e um cara lá, do nada, ele pegou um gatinho assim, ó, pequenininho. Dá até raiva, ó, só de lembrar pra falar. Ele pegou esse gato e jogou pra cima. Esse gatinho tão pequenininho, imagina, ele tomou uma velocidade, foi lá na luz, sabe, do poste, bateu no poste e voltou, caiu no chão, gente, com o narizinho sangrando. Fala pra mim se eu senti raiva desse cara ou não. Fala pra mim se eu senti vontade de sair e dar duas voadoras no peito dele. Fiquei com vontade? Fiquei. Eu não fiz. Mas eu senti raiva. E eu permiti sentir essa raiva. Tanto que quando eu falo, ó, eu fico com raiva. Mas o que eu posso fazer? Não adianta pegar essa minha raiva, quando eu lembro dessa história, quando eu lembro dessa cena, e botar debaixo do tapete. Eu tenho que pegar essa raiva, integrar aqui com o meu lado de amor, por exemplo, esse lado amoroso, essa amorosidade que eu também tenho, integrar, pegar essa raiva desse evento e direcionar em alguma coisa para que eu use essa energia para fazer algo bom. Não significa que eu não vou sentir a raiva, entendem? É isso que eu estou querendo dizer. Então, essa questão do princípio da incerteza de Heisenberg, relembrando, se eu for medir com precisão a posição de uma partícula, eu perco, não é que eu perco, perdão, eu não tenho, vai ficar indeterminado para mim, tá? As propriedades do momento. Quando eu só olho para os meus aspectos de luz, o que está na minha sombra está indeterminado para mim. Então, a gente pode fazer esse movimento aqui, beleza? Acho que para esse segundo vídeo, né, que o tema é o Banco Heisenberg, acho que a gente pode encerrar por aqui. Se você ficar com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu vou tirar um tempinho aí para poder responder vocês. E também, pessoal, deixa um feedback aqui para mim. Eu fazendo esse vídeo para vocês, tá mais ajudando na compreensão e entendimento de vocês ou tá deixando mais confuso ou atrapalhando? A sua opinião e o seu comentário é importante aqui no vídeo, tá bom? Caso você queira fazer a sessão de Mahalila comigo, tá? De maneira particular, eu também vou deixar aqui embaixo para você a descrição com as informações. Lá vai ter um link. Quando você clicar no link, você vai cair direto no WhatsApp para falar comigo. Mahalila é um grande, né, arrisco dizer, tá? O maior e melhor jogo de autoconhecimento. Se você não conhece, também vou deixar aqui embaixo para você o link onde eu explico sobre esse jogo. Beleza? Se esse conteúdo te ajudou, eu peço que você curta, comente, compartilhe, pessoal. Compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham esse tipo de conhecimento. Eu costumo dizer aqui que o conhecimento, ele não se limita a essas coisas que a gente aprende no ensino fundamental,
no ensino médio e até mesmo na graduação. Se a gente realmente deseja ser pessoas prósperas e realizadas, a gente tem que conhecer sobre nós. É fundamental o autoconhecimento. Eu não sei outro caminho se não for esse. Inclusive, se você souber, me ensina. Compartilha comigo. Se você falar assim, não, Glaucia, tem outro caminho, esquece esse negócio de autoconhecimento, esse negócio aí é baboseira, me ensina que eu quero aprender. Se tem uma coisa que eu não tenho preguiça de aprender. Beleza? Então, para você que ficou comigo até o final, um beijo para você, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.